Muito bom dia para você que nos acompanha ao vivo pelo Canal Rural, tanto pela TV quanto pela internet, nossa página no Facebook. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. A gente fala ao vivo aqui de Cuiabá, onde fica o estúdio do Canal Rural Mato Grosso, nesse nosso encontro semanal, né? A gente sempre reforça para você que está nos acompanhando pela primeira vez, eventualmente, que todas as quartas-feiras a gente está aqui ao vivo, né? Trazendo sempre instrutores credenciados junto ao Senar Mato Grosso, ou então gente que é ligada de alguma forma ao Senar Mato Grosso e gente que pode trazer até você, pode te levar até a sua propriedade, até o outro lado da tela, informações que podem ajudar você a fazer a diferença no dia a dia da sua propriedade. Sejam elas essas informações aí de caráter tecnológico ou de caráter mesmo de gerência, né, de gestão, quanto também informações que podem te ajudar, por exemplo, na segurança do trabalho, como é o caso de hoje, do nosso tema de hoje. Já te lembro desde já que você... Aliás, é muito legal que você participe do programa enviando sua mensagem pelo WhatsApp. O telefone está aparecendo aí, olha, 65 99 212 1055. Você pode utilizar esse canal de comunicação para enviar a sua mensagem, a sua pergunta, se tiver alguma dúvida sobre essa apresentação de hoje, e também pelo Facebook. A gente está conectado com você aí pela internet, você pode mandar a sua mensagem, com certeza a gente vai trazer aqui no programa para que você também participe e interaja conosco nesta manhã de quarta-feira. Vamos lá apresentar a nossa convidada aqui de hoje, Valéria Adelaide dos Santos, pela primeira vez aqui conosco. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Patrone, bom dia, telespectador, um prazer compartilhar esse momento de conhecimento. Prazer é nosso, a Valéria veio de Rondonópolis, fica a cerca de 220 quilômetros ao sul aqui de Cuiabá, para participar conosco, para trazer informações importantes para você. Valéria, vamos rolar aqui a próxima tela para a gente trazer aqui o tema que a Valéria está trazendo hoje, segurança do trabalho na colheita do algodão. Você que nos acompanha semanalmente deve lembrar que na semana passada a gente falou sobre os preparativos para a colheita do algodão. Aí muita gente pode ter perguntado, mas por que falar disso agora se a gente está terminando o plantio ainda da safra, né? As lavouras estão aqui em Mato Grosso com 99,5% da área já plantada, segundo acompanhamento do IMEA. E por que já falar de colheita? Justamente para que você tenha tempo de implementar ou implantar na sua propriedade, aí, se for o caso, claro, justamente os treinamentos que são adequados tanto para a manutenção de maquinário, como foi o caso da semana passada, quanto, por exemplo, todo o treinamento da equipe para fazer justamente essa colheita, ou seja, o pessoal está com o time treinado, evitando sempre riscos de acidente. Isso. A Valéria é engenheira de segurança do trabalho e, claro, instrutora credenciada ao Senar. É isso, né, Valéria? Isso. Vamos começar então, porque Sim. a colheita, você vai falar de colheita do algodão, mas são algumas orientações que também podem servir para outras atividades na fazenda. Você vai ver com a gente como que essa informação é importante para você. Isso, né, Patrone? Os principais riscos e algumas medidas preventivas, né, que a gente tem de possíveis situações de acidentes no trabalho, né, como forma preventiva aí dos trabalhadores e também do pessoal que auxilia os operadores nas máquinas, tá? Então, pontuei o uso dos 3 pontos de acesso às máquinas, né? Ele é muito importante. Sempre subir de frente e descer de frente para a máquina. Isso aí dá muito mais segurança para o operador. E também sempre verificar, antes de adentrar na máquina, ao arredor, né, se tem pessoas, os colegas de trabalho e até mesmo animais peçonhentos antes de dar a partida da máquina, né? É um procedimento de segurança adotado, né, depois que o operador sobe na máquina, buzinar aí no mínimo 3 vezes como mais um sinal de alerta. Tá? Que são algumas situações principais que a gente tem muitas vezes, até o risco de queda, né? Às vezes alguns operadores pulam da máquina, né? Então são situações inadequadas. Muitas informações que a Valéria traz aqui parecem, a princípio, informações muito simples. Mas, gente, na hora do campo, na hora do dia a dia, daquela correria da colheita, boa parte dessas instruções acaba sendo deixada de lado. Essa é a realidade, né? Com certeza. Equivocadamente, mas é o que acaba acontecendo. Isso, e muitas vezes por imprudência também do operador, né? Às vezes do trabalhador. Mas a gente tem uns procedimentos adequados. Maravilha, vamos lá? E aí tem também alguns cuidados, né, ao tentar o procedimento na limpeza das unidades de colheita, porque aí a gente tem, né, as zonas de risco, a zona de perigo da máquina, né, ali nos fusos principalmente. Não fazer com a máquina ligada, isso é muito importante, é até um item da legislação que fala sobre isso. E muito menos com o uso dos pés, das pernas, né, que muitas vezes também é uma situação muito comum. Sempre friso muito, né, Patrone, o uso dos equipamentos de proteção individual, são fundamentais para desenvolver todas as atividades, principalmente a proteção respiratória e a perneira, né, porque são situações muito comuns
disposição a animais peçonhentos e também pela poeira do algodão, que pode causar doenças ocupacionais. Essa é, no caso do algodão, uma particularidade, né? Isso. A importância de utilização da máscara justamente por conta da poeira. Isso, a poeira do algodão pode mesmo. prejudicar a saúde. Isso, porque além dos acidentes de trabalho, a gente também tem as doenças que pode vir a longo prazo pela exposição a determinados riscos na atividade, né? Eu sei que você chama atenção para esse fato, tá aqui a foto, né, justamente na hora da limpeza dos fusos, né? Você tem ali o embuchamento, como você mencionou. Isso, muitas vezes há encarneiramento, embuchamento, né, durante o processo de colheita. E sempre importante lembrar de fazer essa limpeza antes, né? Na verdade já há um preparo das máquinas Sim. antes de sair para a colheita, mas durante a colheita acontece isso. Então sempre com a máquina desligada, que o operador desça da máquina, né? E faça isso aí com mais segurança. São aqueles minutinhos ali que podem fazer a diferença, né? Às vezes você está colheita atrasado, não quer parar, mas aí é importante que todo time saiba dessa responsabilidade que o próprio operador tem ali no campo. Com certeza. Então leva a perda de membros, né? Às vezes mãos, dedos e até pés, pernas. Enfim. Antes de você passar para o próximo slide, já vou chamar aqui nossos telespectadores, o pessoal da internet também participando com a gente, só para fazer aqui o registro. O Vanderlei Gomes, lá de Sinop, parabenizando pela abordagem, pela escolha do tema, dizendo que é muito bom falar sobre segurança no trabalho. Obrigado a você, viu, Vanderlei, pela tua participação aqui com a gente. Pelo Facebook a gente tem o Marcelo, deve ser Raal, dizendo bom dia, Beatriz Fiuza, Margarete Christman, Maria do Rosa dos Santos, parabenizando. Luiz Rosa também, Cíntia Araújo, Francisco Silva, o pessoal participando com a gente já desde cedo, muito legal essa participação. E pelo telefone também estou recebendo aqui pelo WhatsApp mensagem DDD 66, então é daqui de Mato Grosso, daqui a pouquinho a gente traz o nome de quem está participando com a gente, também a mensagem. Vamos lá, Valéria, pessoal ligado, já gostando de falar de segurança do trabalho, que é muito bom, né? Com certeza. Muito importante lembrar sobre a adaptação das devidas proteções, né? Então, muitas vezes, há situações, partes móveis das máquinas, né? Ou às vezes o trator com o implemento, seja com o BS Boy, ou às vezes o Triton também, adaptar as devidas proteções. Aqui eu trouxe até um exemplo muito comum de acidentes, né? Com o cardan, que é uma situação assim que a gente tem, que leva várias situações graves de acidente, perda de membro também, às vezes até a morte. O né? que está acontecendo aqui nessa foto, o cardan está exposto. Sem proteção, né? Então, assim, lógico que o trabalhador, ele sabe que ele não pode passar ali, não precisa estar em alta rotação, isso é importante a gente frisar, né? Uhum. Mas, às vezes, ele passa uma, duas, três, e muitas vezes é onde a gente tem um acidente. E aqui alguns modelos de proteções. Lógico que a gente tem vários modelos, né, aí no mercado e outros. Apesar daquela, muitas vezes, pressa, né? Vou deixar sem proteção porque é mais fácil para engaixar, dar manutenção. Isso, às vezes fazer o engate ali junto com o implemento, né? Então, evitar isso sempre ao máximo, porque, como certeza. você disse, é um equipamento é um risco, né? E é uma parte móvel da máquina e muitas vezes leva a muitos acidentes. Maravilha. Tá? Vamos para a próxima tela aqui. Isso, os cuidados na prensa. Então, assim, Patrone, lembrando que nós temos muitos produtores que trabalham, né, com o uso da prensa e o BS Boy ainda, né? Nós já temos máquina mais atualizada, mais atual, né? E mesmo assim, a gente tem alguns cuidados, né, na prensa, principalmente o risco de queda em determinadas situações e o prensamento na formação do fardão aqui na prensa. Maravilha. Né? Então, frisar bem essa importância dos Você cuidados. falou daqui, eu queria que você ressaltasse, a gente conversava sobre alguns potenciais riscos de acidente quando envolve aqui a prensa, né? Isso, porque muitas vezes, assim, quando começa a colheita, vai estar um tempinho bem friozinho, às vezes o pessoal não para, né? Colhe ali diretão, às vezes o trabalhador vai descansar no horário de almoço também, né? Então, assim, evitar, ali não é o local de descanso, né? Mais à frente eu vou falar sobre isso. E aí, muitas vezes, o operador, ele chega, né? Não verifica nada, então, assim, a gente tem muitos acidentes aqui na formação do fardão, principalmente na prensa por causa disso. Às vezes o operador da prensa chega, começa a trabalhar, e isso aqui pesa toneladas e toneladas, né? Exatamente. Gente, são informações, a Valéria conhece do assunto, né? Evidentemente oferece esse treinamento por meio do Senar nas propriedades, nas fazendas, e conversa sempre com o colaborador de campo, ou seja, ela está trazendo exemplos aqui, como eu disse anteriormente, muitas vezes parecem exemplos muito simples, algo óbvio, como por exemplo não descansar na prensa ali, mas são situações que acontecem no dia a dia ou que podem acontecer, então vale sempre frisar desse risco. Isso, infelizmente, né, Patrone? E aí, também no carregamento dos fardões, né, com o transmódulo, aqui no transmódulo a gente tem várias correntes, então ela fica exposta, né, e em movimento.
Então, assim, manter as correntes sempre lubrificadas, as manutenções preventivas em dias, isso é muito importante. E adaptar a proteção fixa, né? Além disso, quando carrega ou no descarregamento, que o trabalhador mantenha a distância, né, ali do local, porque se quebra, né, vem a ocasionar acidentes graves. E também situações de incêndio, né? Muito comum no algodão. O algodão ele é uma cultura muito delicada, ali, desde o processo, né, desde o plantio, colheita, beneficiamento, e os casos de incêndio, né? Nunca tentar apagar e, por medidas de segurança, esvaziar aí o caminhão prancha. Maravilha. Nunca tentar apagar é extremamente... muita gente também fala, mas eu vou tentar apagar, mas o correto é não fazer isso. Isso, esvaziar a prancha, né? Esvaziar a prancha. Também porque vai ser inviável, né? Não tem controle, com certeza, não tem controle. Vamos para mais um slide antes da gente encerrar esse bloco? Sim. E aí também, aqui a gente já entra, né, com a máquina mais atual, muito utilizada, claro, muitas propriedades já têm. E existe outras situações de risco, né, ao contrário daquelas que a gente já comentou. Então, sempre na liberação dos rolinhos, fazer somente em local seguro, quando o operador ele realmente identifica que está livre de rede de energia, que é muito comum, às vezes, né, porque percebe que quando vai fazer a liberação, ela é de grande porte, né, e também em local plano, tá? Sempre acompanhar durante a colheita os extintores e kits de combate a incêndio é fundamental, né, justamente como eu falei, pela possibilidade de incêndio, né, caminhão-tanque de água acompanhando ali a colheita, juntamente com os bombeiros, a gente chama de bombeiros na lavoura, tá? Ou os brigadistas, né, que a propriedade mesmo tem. Perfeito. E treino pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai voltar ainda nessa informação que você está trazendo, a gente vai para um breve intervalo, só queria fazer o registro aqui do pessoal que está com a gente pelo Facebook. Luana Andrade, acho que ela já deixou claro que é fã aqui da Valéria, porque ela diz parabéns, linda professora Valéria. Então o pessoal, a Valéria tem um fã-clube aqui que está acompanhando, legal isso. Maria Batista de Lima também, o Francisco Silva, acho que eu já tinha dito, está com a gente no Facebook também, o pessoal pelo WhatsApp começando a participar. Gente, vamos trazer mensagem, vamos participar, vamos fazer pergunta, vamos aproveitar a presença da Valéria aqui, que a gente já viu que tem um fã-clube aí espalhado por Mato Grosso, justamente para esclarecer essas dúvidas. Valéria, vamos fazer uma pausa rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje falando sobre os cuidados que são extremamente importantes para garantir a segurança do trabalhador na hora da colheita. Nesse caso aqui a gente está falando de algodão, mas a gente já percebeu que servem aí as informações para quaisquer outras colheitas, aí, atividades de campo na sua propriedade. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá. Continue com a gente. Estamos de volta aqui ao vivo, direto do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, nosso encontro semanal, sempre trazendo aqui gente que pode te ajudar dividindo conhecimento, dividindo informação, que vai fazer a relevância, vai fazer a diferença no campo, na sua propriedade. Quem está aqui com a gente hoje é a Valéria, que é engenheira de segurança do trabalho e também faz parte do time de instrutores credenciados do Senar Mato Grosso. Ela está falando sobre segurança, né, do trabalhador na colheita do algodão, e aqui a gente já recebe mensagem aqui, inclusive como sugestão de tema aqui para que a gente traga aqui, muito bem sugerido pelo Clóvis. O Clóvis também lá de Rondonópolis, da tua cidade, parabenizando pela escolha do tema, falando sobre segurança do trabalho na colheita do algodão, e que deveríamos trazer aqui também, falando sobre esse mesmo tema com relação à colheita do milho, com relação à colheita da soja, por exemplo, as grandes culturas aqui semeadas, né, produzidas aqui em Mato Grosso. Obrigado, viu, Clóvis, pela participação, pela sugestão. Com certeza o pessoal já está aqui avaliando essa possibilidade da gente trazer aqui. A Fernanda também de Juína mandou um alô aqui, um alô para a galera de Juína participando com a gente. Obrigado, viu, Fernanda? Dizendo que é fã do programa, que legal. Muito bom contar sempre com a tua audiência, o pessoal aí de Juína. A gente tenta levar informação para vocês e vocês aí que nos dizem, de fato, qual é o tema demandado, como o Clóvis fez, né? O que é importante que a gente traga aqui semanalmente, tá? Isso é muito importante, essa troca de informações. Pela internet temos o Sidney Matos aqui e a Lima Cassel, acredito que seja o sobrenome. Se eu não falei certo, me desculpe, tá ok? Tamo aí participando com vocês nessa interatividade. Obrigado pela participação, pela audiência, pela companhia. Valéria, você terminou no último bloco falando então sobre as máquinas que têm tomado o campo cada vez mais, marcando maior presença, né, que dispensam ali o best boy, dispensam a prensa, né? Mas que também requerem, claro, alguns cuidados, evidentemente. Com certeza. Né? É uma máquina mais moderna, né, oferece mais segurança, a gente tem menos pessoas envolvidas ali no processo, na lavoura, consequentemente mais segurança, só que temos alguns riscos também, né?
E aí nós falamos, né, sobre a importância de ter um caminhão-tanque de água, pipa, né, acompanhando ali a colheita, juntamente com os bombeiros, brigadistas da propriedade. E em caso de princípios de incêndio durante a colheita, esvaziar o acumulador. Né? E isso é essencial, né? E fazer a limpeza da máquina pelo menos de 6 em 6 horas, né, por dia. Ou às vezes eu pontuei ali, ou estipular por colheita. Então tem propriedades que já adotam esse procedimento, né, Patrone? Porque assim, os resíduos, pluma, folhas, até plantas daninhas, né, em atrito ali pode gerar incêndio também. Então assim, essa limpeza ela é fundamental, principalmente para prevenir o incêndio. Vamos lá, vou fazer um parênteses aqui, você está falando de incêndio e tem uma pergunta justamente sobre isso aqui, o Luiz Rosa mandando pelo Facebook pra gente. Sim. Por que pega fogo na carga, especialmente quando carregado? Seria atrito, seria pelo fato dela estar fechada? Será que não seria viável somente colocar na prancha, tanto na fazenda, na roça, quanto na viagem do destino final? Qual que é o motivo? Isso, na verdade, assim, o algodão em si ele é uma cultura muito delicada mesmo, né? Por si só ele é muito inflamável. Isso é da cultura mesmo. E aí, lógico, em atrito, né, e assim no tempo quente, em atrito com pedras, né, ali com as máquinas, e inclusive a sujeira, né, das máquinas mesmo, ali no motor ou às vezes nas unidades, por isso a gente recomenda a limpeza. Isso aí pode ocasionar esse incêndio. E o fato é que no algodão, eu lembro que você comentava com a gente que muitas vezes você só percebe esse incêndio dias depois. Isso. Normalmente né, de 5 a 6 dias depois de colhido, ele pode vir a apresentar. É aí que a gente consegue visualizar, na verdade, né, Patrone? Então, por isso que a gente também sempre recomenda que na formação dos rolinhos não deixar eles dessa forma, né, aqui. Evitar de deixar forma próximo. Continuada. Isso. Porque se pega em um, automaticamente vai todos, né? Queimam todos. Tá ok, Luiz. Obrigado pela sua participação aí, Valéria. Obrigado pela resposta. Vamos seguir, então. Mais alguns, né? Na hora da lavagem da máquina, ela é de grande porte. Tem alguns guarda-corpo como proteção, mas em outras partes não. Instalar linha de vida no lavador, que é uma dica de segurança, e a gente tem alguns acidentes de trabalho também por causa dessa atividade, queda, né? Então, óbito, né? Ou às vezes lesões graves também. Então é importante frisar sobre o treinamento, né, de trabalho em altura e principalmente fazer atividade com a máquina devidamente desligada. Esse aqui é um caso que mostra como pode ser utilizado tanto para a cultura do algodão quanto para outras aí. As né? outras, você instala com um guarda-corpo na propriedade, no local de lavagem, por exemplo, de limpeza a linha do de maquinário, vida, no caso, né? Isso. E serve com certeza para todas as máquinas, né, Patrone? E o uso das travas de segurança, que é fundamental. Porque se der alguma pane no sistema hidráulico, né, ou algum problema, né, a plataforma, por exemplo, aqui nas unidades, ela pode quebrar, baixar de uma vez e matar o trabalhador. Maravilha, importante essas informações. Podemos seguir. Isso. Os treinamentos, né, como eu coloquei, dos operadores e auxiliares é muito importante, Patrone. Inclusive são os treinamentos que o Senar oferece, né, como vários outros. NR 31.12, nunca começar o processo. Na verdade, assim, até pela legislação, né, todo trabalhador que opera algum tipo de máquina ou implemento, ele tem que ter o treinamento da NR 31.12. NR 35 de trabalho em altura para as equipes que faz os trabalhos em altura, é fundamental. E também a propriedade se preparar com as equipes, com os procedimentos internos, né, que a própria propriedade ela pode implantar, né, que é muito importante, né, capacitar o pessoal aí. Isso leva em torno de 15 dias, 20 dias, esses treinamentos, e é muito importante antes de iniciar. Lembrando que alguns desses treinamentos, não sei se todos aqui, mas são obrigatórios, né? São obrigatórios, né? Os GNR são obrigatórios pela legislação de segurança do trabalho. Exatamente. Então, pessoal, que ainda eventualmente não tenha colocado na propriedade, acredito que grande maioria aí já trouxe esse treinamento para a propriedade, mas como vocês reciclam muitas vezes os colaboradores, é importante que todo o time esteja preparado. Então, faça uso justamente das informações do apoio dado pelo Senar na Mato Grosso, né? Então, busque o sindicato rural, né, do seu município e solicite que esse treinamento, esse curso, chegue até a tua propriedade. Vamos fazer aqui um registro do pessoal aqui participando com a gente de outros estados, né? A gente sabe que o Canal Rural passa todo o país, todo mundo aí pela internet. O Gilson Luiz Barbosa, lá de Mogi Mirim, acompanhando a gente, interior de São Paulo. Obrigado pela tua participação. Cíntia Araújo dizendo que está gostando muito do assunto, que está super esclarecedor, são dicas importantes, muitíssimo obrigado. Aqui tem também a Dejanete, que é de São Sebastião do Umbuzeiro, lá na Paraíba, dizendo que são grandes dicas e prevenções de acidente. Obrigado
contra prevenções de acidente. Obrigado, viu, Janete, pela tua participação. Então, assim, Valéria, a tua informação está indo longe aí pelo país afora. É muito legal trazer essas dicas que podem fazer a diferença e salvar vidas aí no campo, que é mais importante, né? Posso só frisar mais um pouquinho, Deve. né, Patrone, sobre os treinamentos dos operadores, frisar a importância dos treinamentos para os auxiliares também, né, porque eles fazem parte do processo, eles estão envolvidos em situações de riscos e são as pessoas muitas vezes que a gente mais tem os casos de acidentes no trabalho. Exatamente. Né, então eles também têm que participar dos treinamentos. Não só quem vai conduzir o maquinário, com quem está certeza. ajudando aí. Isso. Maravilha. Podemos seguir então para mais algumas dicas de segurança. Pontuei algumas dicas de segurança, né? Na verdade, são muitos riscos que a gente tem, esses são os principais. Algumas dicas de segurança, implantar e adotar os procedimentos de segurança, fazer com que os trabalhadores, né, sigam esses procedimentos, preparar as máquinas com as manutenções preventivas antes de iniciar a colheita, isso aí é fundamental, né? Transmódulo, né, as próprias colheitadeiras, o uso dos equipamentos de proteção individual, sempre que necessário, em caso, na lavagem, na manutenção, nas regulagens, né, em todo o processo. O uso do cinto de segurança, que além de ser obrigatório, ele é fundamental, também porque na lavoura a gente tem algumas situações imprevisíveis. Pois né? o cinto de segurança, né, no campo é algo que, assim, raramente a gente vê de fato o pessoal utilizando. Tá errado. Tá errado, tem que usar, tem que usar. Inclusive no treinamento a gente fala muito e frisa sobre isso. Alguns trabalhadores, eles já têm o hábito mesmo e a cultura, né, do uso do cinto de segurança. É para a segurança dele mesmo. Exatamente. Então, igual no trânsito aí, chegou, põe o cinto de segurança e vai operar a máquina com tranquilidade, no conforto que ela oferece ali. Com certeza. Vamos para mais algumas dicas? Não fumar e manter o ambiente sempre limpo, né, pela questão da cultura em si também, que a gente já tem, né, e isso aí vai facilitar as situações de incêndio. Podemos seguir. Isso, manutenção, limpeza, lubrificação em máquinas e implementos com as mesmas ligadas, isso é proibido, é um item da legislação da NR 31.12, e atentar às sinalizações de segurança das máquinas. Elas sempre vão indicar algumas situações de risco que existe ali no local, né? Adotar o uso das áreas de convivência, patrão, isso aqui é fundamental para a gente não ter pessoas descansando embaixo das máquinas ou às vezes na lavoura, né? Evitar a gente aquele tem risco que você mencionou lá no primeiro bloco, né? Isso. Vai descansar ali no fardo, com certeza. Ou na prensa, né? Que são as situações de atropelamento que a gente tem e até mesmo exposição a animais peçonhentos. Não é montagem essa foto aqui, vamos deixar claro, né? Não, com certeza. Isso aí é comum, porque nós estamos no habitat, né, dos animais peçonhentos. E aí, em caso de incêndio, não abrir as proteções do motor antes de controlar o fogo. E como eu falei, um procedimento que tem que ser adotado em caso de manutenção, lubrificação, regulagem, ou até mesmo na lavagem das máquinas, desligar a máquina, né, desligar a chave geral, tirar a chave da ignição e colocar a placa com o sinal não opere. Maravilha. Vamos fazer mais alguns registros aqui do pessoal participando com a gente pelo Facebook. A última que eu falei foi a Cintia Araújo, então aqui tem o Aldenir Remígio. Bom dia, pessoal do Canal Rural, bom dia para você, Aldenir. A Dacilda Kaiser, bom dia para você também. Cintia Araújo, pedindo para que a gente mande um alô para Minas Gerais. Estamos aí então, pessoal de Minas, ligado com a gente também. Tem mais gente aqui, olha, DDD 41, provavelmente lá da região do Rio Grande do Sul, tá aqui, ó, de Santo Ângelo. Segurança sobre as lavouras de soja, trigo, muito importante esse assunto, acho que é o Padilha que está aqui, está falando. Tem que evoluir também na questão da segurança. Também sugerindo então que a gente fale sobre outras culturas com diz respeito à segurança do trabalho. A gente percebe que assim o tema está fluindo, as pessoas estão acompanhando o programa e estão absorvendo, né, Valério? O que é extremamente importante é justamente esse o papel que tanto o Bom Dia Senar Mato Grosso quanto os treinamentos do próprio Senar, né, em quaisquer estados do país, buscam, né, de fato, que essa informação seja absorvida e possa ser colocada em prática, né? Isso, com certeza. E além disso, né, melhora a qualidade do produto, da pluma, com certeza. Melhora a produtividade, maior produtividade, né? Isso é bom para a propriedade, para o trabalhador, para prevenir os acidentes e as doenças no ambiente de trabalho. Perfeito. Você tem mais uma tela Isso, aqui. Que é um fluxo, né, assim, fantástico. A propriedade, quando ela tem a visão de segurança, né, patrone, automático os trabalhadores eles têm saúde. Tendo saúde, ele tem qualidade de vida, então ele vai produzir muito mais, né? Além disso, a empresa também fatura mais. A empresa ganha, o trabalhador também ganha e, além disso, o produto da empresa é um produto de qualidade, né? É um produto de qualidade. Eu vou trazer algumas perguntas que assim você me passou que são comuns, né? Eu vou dividir então com o nosso telespectador algumas delas aqui selecionadas. São perguntas que são feitas nos treinamentos e que podem eventualmente surgir aí também essas dúvidas para você que está nos assistindo.
Bom, operador usar cinto de segurança, você já deixou claro que é Isso, importantíssimo. que é importante, né? tem que usar, além de ser obrigatório. Vamos lá. As máquinas cabinadas, né, cada vez mais modernas, mesmo assim, com elas oferecendo toda aquela segurança, o operador utilizando o cinto, o EPI é obrigatório, é fundamental utilizar? Sim, o operador, quando nas máquinas mais modernas, cabinadas, com ar-condicionado, tudo, assim, pelo conforto dele, porque às vezes acaba incomodando, né? Mas assim, ele tem que estar com os EPIs junto, né? Porque se houver necessidade de fazer alguma manutenção, limpeza, ou às vezes descer ali no campo, ele tem que estar com os EPIs adequados. Perfeito. Tá? Valéria, obrigado pela tua participação com a gente, muito esclarecedor, o público com certeza gostou, absorveu as informações. A Valéria volta com a gente ao vivo na sexta-feira no Mercado e Companhia, no quadro Senar MT, Senar Mato Grosso Responde, esclarecendo mais algumas dúvidas. Obrigado a você, registrando aqui em tempo, Mário Celso Gonçalves também participando com a gente pelo Facebook. Gente, obrigado pela companhia, pelas mensagens, pela audiência. Você que está em vários estados do país aí nos acompanhando às quartas-feiras, muitíssimo obrigado, viu? Esse é o nosso maior prazer, é saber que você do outro lado da telinha, pela TV ou pela internet, está nos acompanhando e interagindo com a gente. Obrigado, Valéria. Eu que agradeço, patrão. Excelente quarta-feira a você e até semana que vem.